Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, senhores alunos, senhoras alunas, sejam muito bem-vindos à nossa nova aula. Eu sou o professor Felipe Pereira de Mello e daremos continuidade nos nossos estudos no que diz respeito à inteligência e segurança privada, ok? Pessoal, nós iremos trabalhar um pouco agora sobre medidas protetivas, da organização, principalmente relacionado à proteção do conhecimento sensível, tá? É muito legal porque de forma recente, quando eu digo de forma recente, eu digo dos últimos anos, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, ela começou com uma série de incentivos à proteção do conhecimento sensível, principalmente esse conhecimento sensível de empresas brasileiras, no caso também do desenvolvimento científico brasileiro. E ele traz em seu bojo uma série de perguntas, uma série de considerações que é muito legal. Então a gente vai dar uma trabalhada a respeito disso, a gente vai ver um pouco sobre essas determinadas questões e de que forma elas podem nos ajudar, principalmente no que diz respeito à contra-inteligência da nossa organização de segurança privada, Logo de cara eu trago uma frase para vocês, uma frase do Einstein, que ele diz: fazendo a mesma coisa dia após dia, não há de se esperar resultados diferentes. Então, gente, não dá para a gente ficar sempre fazendo a mesma coisa e esperando novos resultados, novos ganhos, que se torne ainda melhor, fazendo sempre a mesma coisa. Nós temos que estar sempre inovando. Então, a palavra-chave para a nossa aula hoje é justamente inovação. Inovação é fundamental para a nossa organização, especialmente para nós da inteligência, pessoal? Então, nós já falamos um pouco na aula passada a respeito de programas de incentivo à inovação dentro da organização. Como é que isso está sendo feito? Como é que isso está sendo gerido pela própria organização? Isso é um ponto muito sensível que a gente deveria estar explorando mais, E quando eu falo inovação, gente, não se trata apenas de inovação de produtos, não é isso. Mas também é a questão de inovação nos processos, não é mesmo? Então, por exemplo, se antes, o nosso profissional de segurança privada ele levava 30 minutos para realizar uma determinada ronda externa, afinal de contas, como é que eu posso diminuir esse tempo, ter mais proveito e não aumentar tanto os meus gastos, com isso? Então, tudo isso deve ser pensado, tudo isso deve ser avaliado, no que diz respeito principalmente aos nossos processos do nosso dia a dia. E quem entende mais de processo são aquelas determinadas pessoas que estão fazendo isso no seu dia a dia, não é mesmo? Lembra lá quando nós falamos da questão do conhecimento tácito, O conhecimento tácito é aquilo que está inerente ao indivíduo, aquilo que a pessoa ela sabe fazer justamente porque tem toda a sua experiência pessoal, os cursos que ela fez de capacitação, o seu próprio desenvolvimento de melhores práticas, algo muito pessoal, Olha, eu sei que se eu for por esse caminho aqui, por exemplo, eu não vou pisar na lama. Esse é um grande ganho, é um simples elemento que eu estou tentando demonstrar para vocês, mas falando a respeito de boas práticas. Agora, talvez a pessoa que esteja realizando esse planejamento, que não consultou ele, não sabe que ali tem uma poça de lama. Entende? Eu sei que é um exemplo muito superficial do que eu estou tratando com vocês, mas é só para ficar
mais claro isso, mais didático para vocês, tá? Então, pessoal, dentre as medidas de proteção, eu vou trazer uma série de questionamentos, tá? Essas questões aqui são as questões que a própria Agência Brasileira de Inteligência ela faz, né, para as organizações que estão se inserindo no Programa de Proteção ao Conhecimento Sensível. Tá? Então, a primeira das questões é: quais os principais processos organizacionais? Quais são esses determinados processos da minha organização? Quais desses determinados processos é importante que eu esteja protegendo, né? Além disso, quais as fontes do conhecimento e sua origem? Pessoal, lembra que nós falamos lá, quem são essas fontes do conhecimento? Quais são? Né? São as pessoas que estão ali, que possuem esse determinado conhecimento tácito? São os nossos arquivos, são os nossos bancos de dados, é nosso conhecimento organizacional explicitado, né? Em blogs, sites, arquivos, memorandos, enfim. Então, quais são essas fontes de conhecimento que são importantes de serem protegidas, tá? Além disso, há uma política de proteção do conhecimento que estabeleça as normas e diretrizes, o que as pessoas precisam fazer, o que elas não podem fazer. Existe uma política de proteção disso? Então, se nós estamos pensando, né, numa institucionalização do núcleo de inteligência e meio organização, nós temos que pensar nessa política de proteção. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que vai ser o nosso projeto? Quais são as diretrizes que estarão estabelecendo tudo isso? Isso é algo a ser pensado e a ser desenvolvido, tá, gente? Além disso, né, como nós já falamos, reforçando, quais são os conhecimentos que devem ser protegidos? Todos os conhecimentos? Ou apenas os conhecimentos sensíveis? Então, isso é outro ponto muito interessante. Além disso, qual a probabilidade ou impacto causado pela perda desses conhecimentos? Imagine, né, se nós estamos pensando em conhecimentos proporcionados por pessoas, se acabar acontecendo alguma coisa com essa pessoa, né? O nosso funcionário lá, dele acabar saindo da empresa ou acabar tendo alguma fatalidade, essa pessoa acabar, né, vindo a falecer, afinal de contas, qual é o impacto da perda desse conhecimento? Nós temos como recuperar essa perda, principalmente, como eu disse para vocês, no que diz respeito a processos, né? Nós temos como recuperar isso. É muito interessante porque, por exemplo, algumas empresas elas acabam mantendo a compartimentação em diversas pessoas. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma fórmula química, né, eu vou dar o exemplo do Guaraná Antártica, que é um dos exemplos mais famosos que tem, né, e que a fórmula ela é dividida em 3 engenheiros, não é? Nesse caso, cada um sabe um pouco. E o que ia acabar acontecendo? Se acontecer algum problema com apenas um deles, ainda se consegue desenvolver, consegue recuperar esse determinado conhecimento. Agora, se acabar acontecendo, né, dos 3 acabarem tendo uma determinada fatalidade, qual a chance de eu conseguir recuperar aquele determinado conhecimento? Quanto tempo isso vai levar? Qual o impacto disso para a minha organização? Então a gente tem que ter sempre essa clareza, né? O que proteger, como proteger e qual a relevância desse conhecimento caso seja perdido, tá? Além disso, quais são as ameaças e as vulnerabilidades de proteção desses conhecimentos? Existe alguém interessado nesse tipo de conhecimento? Existe algum ponto de vulnerabilidade dele? Como eu faço para solucionar essa vulnerabilidade? Além disso, quais as possíveis fontes de vazamento desse conhecimento? Se nós estamos, por exemplo, falando de uma rota, tá, em que vai ser realizado uma questão de escolta armada, uma questão de segurança de dignatários, enfim, existe a possibilidade de vazamento? Quais as possíveis fontes para estarem vazando isso? Como é que eu faço para solucionar esse problema, né? Além disso, há uma classificação de documentos, materiais e áreas em graus de sigilo e acesso? Aquilo que nós já falamos, né? Existe a
a classificação por setores, por níveis de acesso a determinados conhecimentos? Ainda, quais as medidas de proteção disponíveis? Então, não só as medidas físicas de proteção, né? Mas inclusive legais. Quais são essas medidas? Existem? Como é que a gente faz para estar desenvolvendo ela? Dando sequência, há uma atualização constante desses determinados conhecimentos. Pessoal, nós já falamos sobre conhecimento tácito, conhecimento explícito, não é mesmo? E que muitas vezes esse conhecimento que era tácito e que acaba sendo explicitado, ele acaba se tornando um conhecimento organizacional, não é mesmo? Então, há uma atualização constante desses determinados conhecimentos. Quando nós estamos, inclusive, pensando ainda no exemplo de itinerários e rotas, existe uma atualização constante desse determinado conhecimento? É sempre a mesma rota que nós iremos utilizar. Gente, se é sempre a mesma rota que nós iremos utilizar, aí cabe a gente estar pensando, será que nós não estamos desenvolvendo uma determinada rotina? E será que essa determinada rotina ela não pode ser perigosa? Então cabe aí um alerta, né? Ainda, há uma revisão periódica de normas, procedimentos e necessidades de proteção? Quem são os usuários desse determinado conhecimento? Quais os critérios de seleção de novos colaboradores? Aquilo que nós já falamos, né? Nós estaremos contratando determinadas pessoas. Quais os critérios que a gente vai estar utilizando? São critérios subjetivos ou objetivos? É a primeira questão. Como assim, professor? Critérios subjetivos. Olha, eu vou olhar para a cara dele, eu vou ver se eu fui com a lata dele e se der certo, tudo bem, se não, passa para frente. Ou se nós temos critérios objetivos, critérios muito claros. Olha, a pessoa ela tem que atender isso, isso, isso e isso. Todos esses determinados pontos. Ela tem que ter, por exemplo, pelo menos 2 anos de experiência na atividade de segurança privada. Ela não pode ter antecedentes criminais. Ela não pode ter sofrido condenação judicial. Enfim. Então, quais são os critérios para a seleção desses novos colaboradores? Além disso, como é feita essa determinada checagem, essa determinada verificação de pessoa? Porque muitas vezes, se a pessoa vier, ela pode falsificar um currículo, não é mesmo? Então, como é que eu vou ter essas determinadas confirmações? Muitas vezes é a própria inteligência que vai checar, vai ligar lá para a empresa que ele supostamente trabalhou e olha, a gente queria verificar se realmente ele trabalhou aí, como é que ele foi? Ele era um bom funcionário? Não. Só que detalhe, cuidado também, não é? Porque esse telefone pode não ser daquela determinada empresa, pode ser uma grande história cobertura. Então, dependendo do caso, se ficou um alerta, se ficou uma dúvida aí, vá atrás, vá pessoalmente, vá checar isso, não é? Como nós falamos, a inteligência ela é ativa, ela tem que ir atrás, ela tem que ir a campo, não é? Ela tem que buscar essas determinadas informações e não simplesmente ficar sentado esperando que tudo acabe acontecendo. Ainda, os colaboradores conhecem a política de proteção de conhecimento? Eles têm noção do que é contra-inteligência? Eles têm noção de como a contra-inteligência é importante? Eles têm noção que existem diretrizes de contra-inteligência nessa organização? Outro ponto. Ainda, as ferramentas de tecnologia, da informação e de comunicação são sempre atualizadas? Então, aí a questão dos profissionais de TI, né? Existe uma atualização constante desses determinados softwares, existe uma atualização constante, né, desses sistemas de proteção, né, inclusive para que não sejam hackeados e tal. Ainda, quais os conhecimentos os concorrentes, né, ou inclusive organizações criminosas teriam interesse em saber? O que para eles é interessante conhecer? Quando a gente pensa o que é interessante para eles conhecer, a gente já dispara diversos alertas ali, né? Afinal de contas, se eu sei o que eles querem conhecer, como é que eu vou fazer para eu proteger, não é? Ainda, né? De que forma nós iremos realizar medidas de proteção? Quais as contramedidas que nós estaremos utilizando para proteger aquilo que eles querem conhecer?
Ainda, existe um monitoramento, uma auditoria constante dessas medidas de proteção? Porque é aquilo que nós já falamos, pessoal. Ok, estabeleci as medidas de proteção. Então elas serão eternas? Elas serão imutáveis? Não. Isso é uma atualização constante. De forma periódica nós devemos sentar e avaliar. Peraí, essa medida de proteção aqui tem funcionado? Como é que a gente pode melhorar ela? E essa outra? É interessante manter ainda? Né? Aquilo que nós falamos, por exemplo, da questão de até mesmo de não estabelecer rotina. O fato de não estabelecer rotina, ok, perfeito. Tem dado certo? Tem dado certo. Tem dado certo como? Então, olha, nós sempre estipulamos 3 rotas. E essas 3 rotas são sempre sorteadas antes da gente ir para campo. Peraí, se nós temos sempre as mesmas 3 rotas, nós estamos estabelecendo uma nova rotina. Você entende o que eu quero dizer? Então, nesse caso, nós deveríamos sentar e pensar em outras 3 novas rotas, para que justamente exista essa atualização constante, né? Ainda, né? Quem são os usuários do conhecimento sensível? Quem são as pessoas que têm acesso a isso? Aquilo que nós já falamos também. As pessoas que possuem esse nível de acesso, né? Quão seguras elas estão desse tipo de conhecimento? Não é? Qual o critério para eu estar atribuindo justamente os níveis de acesso? Então, por exemplo, quanto tempo a pessoa teria que ter de empresa para ter esse tipo de acesso? Não, a gente vai dividir por forma hierárquica. Então, diretores, né, presidente da organização terão acesso a isso. Analistas terão acesso a esse outro. Enfim, afinal de contas, tudo vai depender da organização de vocês e de como vocês irão estruturar. Não é? Não tem fórmula mágica. Então, presidente, diretor terá sempre acesso a níveis documentos secretos. Sempre. Depende, né? É um corpo decisor, é um grupo, né, em que essa presidência é dividida. Quem são esses tomadores de decisão, não é? O analista ele terá acesso amplo e total. Então, tudo isso vai depender, gente. Lembrando, né, que, claro, tudo isso vem dos acordos, né, firmados e dos termos de confidencialidade, justamente para que não exista qualquer tipo de vazamento, tá? Então, ainda dando sequência, né, nós temos que pensar, além disso, sobre essa questão do desenvolvimento das medidas de contra-inteligência. Então, pessoal, essas medidas de contra-inteligência, elas são imprescindíveis para o desenvolvimento do nosso trabalho, né? Aquilo que nós já discutimos antes. Eu gostaria de citar um pouco sobre a minha experiência com relação a isso, tá? Eu trabalhei durante algum tempo na questão de combate a roubo a banco, não é? Então, quando nós íamos sempre estar estudando a respeito disso, nós víamos que alguns elementos eram sempre muito comuns, não é? Então, as organizações criminosas, quando elas iam realizar esse tipo de atividade, o primeiro ponto a ser muitas vezes utilizado por eles era justamente fazer o reconhecimento do local, não é? Então os caras faziam o reconhecimento do local e aí, com base nesse determinado reconhecimento, eles começavam a achar vulnerabilidades. Isso é fato, gente, isso é bem pontual, né? Então, nesse caso, quando nós pensamos em medidas de contra-inteligência, é justamente tentar coibir que exista qualquer tipo de vulnerabilidade. E onde existe esse tipo de vulnerabilidade, nós vamos tentar acabar resolvendo isso, para que não exista mais, não é? A ideia é sempre que não exista nenhum elo fraco. Não existindo elo fraco, não tem como estar rompendo aquela determinada corrente, né? Isso que eu quero dizer para vocês.
Então, além do reconhecimento, nós percebimos que muitas dessas determinadas ações eram de tentativa de recrutamento, né? Muitas organizações acabavam tentando recrutar esses determinados funcionários ou pessoas que tinham esse tipo de conhecimento sensível. Então, por exemplo, se ele tinha um profissional de segurança privada, né, ali, que possuía aquele conhecimento sensível, né, que, por exemplo, sabia da trajetória, sabia como era a rotina de trabalho, sabia quais eram essas vulnerabilidades, é neles que essas pessoas iriam chegar, né? Agora, justamente a ideia é que nós possamos fornecer o maior número de informações para esse determinado funcionário nosso, para que justamente ele saiba onde ele está se metendo, quais são os riscos, quais são as circunstâncias, mas que também nós tenhamos o controle sobre isso. Então, justamente para que não exista qualquer tipo de vazamento. A ideia, por exemplo, de conhecimento condicionado de determinadas rotas é um ponto muito interessante. É evidente, né, gente? Tem casos que, por exemplo, principalmente quando vai de uma cidade para outra, em que só existe uma determinada rota. Não tem como fazer o outro determinado caminho. E aí, o que faz? Aí nós temos que cuidar com a questão de dias, horários, ao reforçar, por exemplo, se for o caso, o nosso efetivo, justamente para que não dê brecha. E além disso, planejar que em caso de alguma determinada fatalidade, de algum determinado ataque, esse tipo de coisa, quais são as medidas que nós tomaremos, né, emergenciais, para proteção, principalmente dos nossos recursos humanos, né? O maior bem que nós podemos ter, gente, sem dúvida, é a vida. A vida é o principal, não é? Então, nesse caso, de que forma nós podemos realizar esse determinado planejamento, essa determinada execução? Como é que nós vamos executar essas medidas de resposta? Não é? Nós iremos treinar, não iremos treinar? Iremos deixar pontos de vulnerabilidade, como solucionar esses determinados pontos, como é que fazer, inclusive, para que esse conhecimento que nós estamos desenvolvendo, esse conhecimento organizacional, não caia em mãos erradas. Então, gente, esse tipo de dúvida, esse tipo de pergunta é uma constante. A dúvida que vai perdurar para o resto da vida de vocês, né? Afinal de contas, vocês como gestores de segurança privada, vocês estarão constantemente pensando nessas determinadas contramedidas, essas medidas de contra-inteligência. Ainda, né? Por exemplo, um outro caso que foi muito comum, principalmente em roubos a banco de São Paulo, né, até mesmo aqui do Paraná, era essa facilidade de aproximação com os colaboradores, não é? Essa facilidade de aproximação com esses determinados funcionários. Então, em muitos casos, nós percebíamos, não é, que no desenvolvimento de rotina, aquele profissional de segurança privada, ele ia todo dia, mesmo horário, para o mesmo ponto de ônibus, está esperando, né, sua condução ali no caso, e que ao estabelecer essa determinada rotina, um dos maiores criminosos, né, um dos maiores assaltantes de banco do Brasil, ele ia e tentava recrutar essa pessoa para trabalhar para ele. Então, veja só, né, como isso é muito perigoso, como isso é um grande problema que nós temos, né? É claro que muitas vezes esse determinado profissional, ele não tem uma outra forma de locomoção, né? Sabemos que muitas vezes na segurança privada os salários não acabam condizendo com essa determinada responsabilidade que as pessoas possuem e que a pessoa precisa dar um jeito, e ela quer chegar o quanto antes em casa, ela quer pegar a menor rota, justamente porque ela quer estar junto da sua família. Mas é importante, então, essa determinada conscientização, essa determinada capacitação dos meus recursos humanos, né, dizendo para essa pessoa, olha, se acontecer esse tipo de coisa, você tem que saber isso, isso, isso. Então, por exemplo, uma pessoa tentou vir me recrutar quando eu estou lá no ponto de ônibus aguardando a minha condução. Então, quais eram as características dessa determinada pessoa?
né? Ela deixou algum contato? Não deixou? Ela veio a pé? Ela veio de veículo? Qual era o veículo que ela possuía? Ela estava com mais alguém? Ela ameaçou você? Ela ameaçou a sua família? Não é? Tudo isso, quanto mais elementos nós tivermos a respeito disso, melhor será o nosso planejamento de ação. Então, o que a gente vai fazer a respeito disso? Vamos retirar esse funcionário daquele local, vamos colocar em outro setor, não é? Como é que a gente vai fazer para proteger ele e a família dele? Vamos realizar um boletim de ocorrência justamente de ameaça, vamos avaliar aonde nós estamos sendo mais vulneráveis. Então, tudo isso deve ser pensado, ok, pessoal? Eu sei que são muitas questões. Nós estamos passando aqui de uma forma, né, mais simplificada, de uma forma até um quanto superficial, mas é que são pontos, são problemas muito graves e que irão aparecer de uma forma muito maior no seu dia a dia, não é? É no dia a dia que nós estivermos desenvolvendo a nossa função, a nossa profissão, é que realmente vai ficar evidenciado esses determinados pontos. E o que é o principal é que o cargo de gestor, gente, é um cargo, né, de que vocês terão que pensar realmente nessas determinadas soluções. Essas soluções não virão prontas. Não virão prontas, gente. Embora vocês estejam assumindo, por exemplo, uma determinada organização que já tem isso estruturado, que já tem um núcleo de inteligência, que já já consolidou, né, essa parte de gestão. Gente, é aquilo que nós falamos, ela está em constante inovação. Então, por mais que você esteja entrando, que já existam alguns tipos de protocolos, né, algumas formas de agir, algumas recomendações, um código de melhores práticas, isso está em constante evolução. E a todo momento realmente nós estaremos pensando nas melhores formas de como minimizar esses determinados riscos. Até porque, por exemplo, pessoal, é aquilo que nós estamos falando. Se o núcleo já foi estruturado, se já existiam pessoas antes lá, se nós sabemos que essas determinadas pessoas que estavam nesse determinado cargo saíram, elas estão levando um monte de conhecimento sensível embora. Você está entendendo isso? Está entendendo como é difícil esse tipo de coisa? Nós não sabemos para onde essa pessoa está indo. Se ela está indo para uma outra instituição, se ela está se aposentando, ou sei lá por que cargas d'água ela acabou saindo. Então, nós estamos sempre com a dúvida. Sempre com a dúvida. E diante da dúvida, nós temos que ter medidas para sanar quaisquer dificuldades. Não é? Então, por exemplo, esse determinado funcionário saiu, esse gestor acabou saindo, a primeira coisa que nós temos que fazer é mudar a nossa rotina de trabalho, mudar todas as nossas senhas que existem disponíveis, não é? E avaliar, afinal de contas, se esse conhecimento que está saindo, ele possui algum risco para nós. E se existe algum risco, se existe alguma possibilidade de vazamento, de que forma nós iremos solucionar isso, tá? Eu espero que tenha ficado claro esses determinados pontos, gente, porque eles serão justamente imprescindíveis para o desenvolvimento da atividade, né, de gestor de segurança privada de vocês. É muito conteúdo, não é? Essas soluções não são fáceis, não são fáceis. E aí vem a seguinte questão, né? Professor, se elas não são fáceis, se elas precisam estar em constante evolução, como é que nós fazemos isso? Então, por vezes, nós podemos pensar juntos, não é? Eu posso trazer a minha equipe de trabalho para que a gente consiga estar pensando nessas soluções em conjunto. Isso, inclusive, agrega valor, isso, inclusive, permite que essa construção em conjunto, ela se solidifique, que essas determinadas pessoas, elas se sintam mais engajadas na organização em si, né? Então, por exemplo, uma das ferramentas mais comuns para se ter ideias, isso vocês já devem ter visto no dia a dia de vocês, é o famoso brainstorming, não é?
Eu posso sentar ali com todos esses meus determinados funcionários, com essas pessoas que trabalham comigo, e eu posso justamente estar pensando em conjunto sobre essas determinadas possíveis soluções para os meus determinados problemas, tá? Eu espero que com isso acabe agregando ainda mais valor para a atividade de vocês, que vocês consigam ser excelentes profissionais, né? Exímios gestores, e eu tenho certeza que com a prática contínua, né, dos seus estudos, vocês irão ainda mais longe, tá bem? Eu desejo a vocês um forte abraço, bons estudos, nos vemos na próxima aula e até breve. Tchau. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer